Olá, meus queridos! Que bom ter vocês por aqui, mais um podcast, um bate-papo legal aqui. Tenho trazido sempre especialistas de alto gabarito para contar para vocês um pouquinho desse mundo da veterinária. Quero começar te pedindo para curtir esse vídeo, compartilhar com aquele tutor de pet que precisa saber esses conteúdos. A gente vai trazendo na proporção do que vocês vão nos pedindo. Agradeço também ao nosso parceiro Fórmula Animal, farmácia de manipulação focada no atendimento de animais, o quanto é importante a gente trabalhar especificamente para eles. Eles não são mini seres humanos, eles têm as necessidades deles e por isso uma farmácia pensada para eles. Hoje, gente, estou com um super convidado aqui, Dr. Guilherme da Silva Proença. Ele é ortopedista, radiologista, proprietário da Ortorádio e sócio proprietário do Mundo à Parte Unidade dos Ingleses aqui em Florianópolis. Que currículo, né, minha gente? Bem-vindo, doutor, ao nosso podcast. Obrigado pelo convite, doutora. Estamos aí, firme e forte, sempre tentando fazer o melhor, buscando as nossas especialidades para atender sempre melhor os nossos clientes, né? E trazer o melhor sempre para os pets aí, né? Como a gente tem percebido essa evolução da veterinária, né, doutora? A gente estava aqui antes de começar tomando um cafezinho, conversando um pouquinho. O doutor estava me dizendo que já tem anos de caminhada, sempre estudando, né, doutor? Sempre procurando se atualizar. Conta aí um pouquinho para a galera, resumidamente aí, o teu currículo, como tu foi parar na veterinária, como tu escolheu essas especialidades, né? O que te levou para esse caminho. Fala aí um pouquinho de ti para a galera. Então, pessoal, a minha jornada na veterinária começou em 2000, no ano 2000, né? Em Lages, onde eu fui estudar na UDESC e fiquei um período por lá, né? Depois que eu me formei, acabei trabalhando um pouco com clínica de pequenos, né? Na época não era tão forte assim, clínica de pequenos era assim, quase ninguém queria trabalhar assim, pouca gente na verdade, porque o que tinha mais intensificação assim na época era a área de produção, né? Então era avicultura, suinocultura, né? Bovinocultura, de corte, de leite. E quando eu me formei, na época, eu até busquei mais ir para a área de produção. Mas por oportunidade eu acabei entrando na área de pequenos, que a nossa faculdade ela abrange todas as áreas, né? Acho que hoje ainda é assim, né? Sim. E comecei a trabalhar na área de pequenos, que foi onde a Lua me encontrou, eu encontrei a Lu. E que é a minha cachorrinha aí, que viveu durante 16 anos comigo. E após isso, eu acabei indo então ter uma experiência no exterior, no Canadá, né? Fiz a parte de línguas lá, estrangeiras, né? Então fiz inglês lá. Fiquei 6 meses lá no Canadá e quando eu retornei para Florianópolis, eu tive uma oportunidade na área comercial, onde eu trabalhei durante mais ou menos 5 a 6 anos na área comercial. Me acrescentou muito, né? Porque a gente como veterinário, a gente não tem muita noção, né? A gente aprende a parte clínica ali, a parte de técnica mesmo, né? E parte de se relacionar com pessoas, com clientes, né? Venda, né? Principalmente, né? Que é um fator determinante aí para todo mundo, né? Por mais que ainda é visto com bastante preconceito, mas a parte de vendas faz parte da nossa vida, né? Se a gente não sabe vender, a gente não consegue sobreviver, né? A gente está vendendo tudo, né? Serviço, nossa imagem, nossa empresa, né, nossos produtos e assim por diante, né. Depois que eu saí da área comercial, eu fui buscar uma especialidade, porque daí eu queria realmente atuar junto com a área de pequenos, né. E na época aqui não tinha serviço de radiologia especializado assim, né. Acho que o único radiologista que tinha na época aqui em Florianópolis, se não me engano, era a doutora Grace ali da Digital Vet. Eu vi como uma oportunidade na época. E fui até São Paulo, né? Eu pedi demissão, né, da empresa que eu trabalhava. Fui até São Paulo, fiz a especialização no IVE. Então, fiz a especialização em radiologia, especificamente raio-x. Instituto Veterinário de Imagem, lá em São Paulo, que é bem renomado, assim. E fiz, então, em 6 meses. E quando voltei para Floripa, eu comprei o aparelho.
botei no carro e vai sair para trabalhar. Fazendo volante daí. Volante, é. Então, como eu já tinha bastante conhecimento do pessoal aqui, dos veterinários principalmente, né? Eu já tinha praticamente uma carta de clientes, né? Então, fui divulgando e assim... O pessoal já te conhecia, já me conhecia, confiava né? no teu trabalho. Exato, E assim a gente foi expandindo, né? E aí, depois de um período, eu comecei a me interessar muito pela área de ortopedia, que começou a me encantar cada vez mais durante a fase de radiologia, né? Porque a gente faz muita parte de ortopedia no raio-x, né? E eu decidi que ia fazer uma terceira, na verdade, pós-graduação, uma segunda na área de veterinária, né? Então, fui fazer pós-graduação em ortopedia na Cliverpa de São Paulo. E daí comecei a trabalhar com a parte de ortopedia. Que está praticamente aí relacionado com raio-x, né? Sim, tudo. A gente não faz, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso só para a parte ortopédica, mas acho que a maioria, né? Olha, eu acho que a maioria, na verdade, é tórax. Faz sentido. Tórax, faz bastante. sentido. E por que, doutor? Conta aí pra galera que se faz muito raio-x de tórax. Em cães, em gatos? Cães e gatos. A gente tem que lembrar primeiro que raio-x, ele é um exame de triagem, né? Na maior parte das vezes, né? Muitas vezes a gente consegue fazer o diagnóstico com raio-x, mas na maior parte das vezes ele é um exame de triagem, ou seja, a gente vai, na maior parte das vezes, descartar outras doenças ou suspeitar de algumas outras, né? Além de, claro, daquelas vezes que a gente consegue fazer o diagnóstico, por exemplo, uma fratura, né? Uma luxação, um edema pulmonar, às vezes, né, uma pneumonia. Então a gente consegue fazer alguns diagnósticos, mas outros a gente vai suspeitar. Mais evidente, mais fácil, digamos assim, de ver que aquilo ali bateu o martelo, né? Isso. Claro que tudo sempre está relacionado com a clínica do paciente, que é a parte mais importante, né? Então, sem clínica, a imagem não quer dizer nada, né? Clínica é aquela conversa, gente, aquele bate-papo com o tutor, né? A anamnese, Exatamente. toda a questão de investigação ali, que eu até brinco às vezes que o veterinário é um detetive, né? Com certeza. Faz um monte de perguntas, então você responda todas bem bonitinho, sem mentir para o seu veterinário, porque isso define. Imagina o doutor falando aqui, que às vezes o raio-x não vai dizer o que as perguntas bem feitas no consultório e as respostas corretas vão nos trazer, e o exame, né, físico que o veterinário faz ali no PET, no consultório, muitas alterações, o doutor também é ortopedista, então a gente traz um pouquinho para isso também, que muitas alterações que a gente descobre no exame físico do paciente, né, doutor? Exatamente. Um exemplo bem comum é a questão da coluna, né? Coluna vertebral. Então, se o paciente, às vezes a gente encontra uma alteração radiográfica, na região lombosacra, vamos dizer, né? Para ficar um pouco mais amplo, né? Porque não dá para a gente especificar muito, que também talvez não fique tão claro. Mas, sendo que o paciente não vai ter, se for feito um exame clínico, né? Bem feito, um histórico, né? Então, também isso é importante a gente saber na hora de fazer o laudo, porque a gente consegue ajudar mais o clínico, né? Do que só simplesmente relatar o que está... escrever as alterações que tem ali e mandar para frente, né? Que a nossa função também é ajudar o clínico a elucidar o caso, né? Então, se tem uma alteração em lombosacra, mas a clínica do paciente não é de lombosacra, por exemplo, de tórax lombar, aquela alteração ali vai ser um achado radiográfico, né? Que muitas vezes não, no momento da radiografia não tem importância. Então, às vezes, se o clínico talvez não fez aquela investigação muito minuciosa, né? E eu fizer um laudo e ele vai lá, não, o problema então está aqui, na lombosacra, que é um problema mais evidente, talvez. Só que o problema não é ali, entende? É que nem a gente comenta, a gente brinca na veterinária, né, que a gente não pode fazer uma cachorrografia, né? Exato. Pode fazer, às vezes, a coluna, pensa, né, quando ela vem aqui da cabeça até lá o rabinho. Imagina eu ter que pesquisar tudo ali, porque tem algumas alterações que é comum, né, é normal, né, a gente encontrar,
não necessariamente é uma doença, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Sim. mas fica difícil a gente conseguir realmente encontrar um ponto X ali. Fica muito mais fácil se a gente tem esse histórico apontando já qual é a principal suspeita, né? Sim. Então é por isso também, né, você que é veterinário, está nos escutando, estudantes que nos escutam, por que colocar lá na requisição a suspeita? Não é porque o veterinário que vai receber não vai olhar além daquilo ali, mas é porque daí o foco vai ser o que a gente está pesquisando, né? Inclusive, a radiação, ela também não é a gente fazer de qualquer jeito, né? A gente tem que pensar. Então, cada vez que o pet, o animal, vai ali para a posição e a gente faz, quanto mais vezes a gente fazer, né, o estudo radiográfico, mais a gente vai estar emitindo radiação sobre aquele indivíduo. Então, por isso também que eu não vou fazer coisas que não tem necessidade, né? Então, quanto mais apontado, né, o X lá no mapa onde que eu acho que está o problema, mais fácil e mais correto, né, esse estudo, né, doutor? Certamente. Um exemplo bem clássico que a gente encontra é porque a pessoa que não está habituada a ver o raio-x se apega é aquilo que ela consegue ver, obviamente, né? Em bico de papagaio, quando a gente bate a radiografia ali, a pessoa vê, aqui, ó, bico de papagaio, esse que é o problema. Mas só que clinicamente o bico de papagaio, ou seja, espondilose ventral anquilosante, ela não tem importância, né? Ela não tem, ela está embaixo da vértebra, ela não tem compressão de nervo, não tem compressão de medula. O paciente ele pode até ter dor por causa daquilo, mas assim, muitas vezes ele não vai esboçar a dor por causa daquilo. É aquela dorzinha, eu costumo falar para os clientes, né, que a parte mais da ortopedia daí agora, eles ficam perguntando para mim, tá, mas ele não tá, parece que não tá com dor. Eu falei, não, mas ó, presta atenção, tu tem uma dor que está em ti. Às vezes tu tá com aquela dor, mas tu passa o dia fazendo um monte de coisa, tu tá trabalhando, tu tá fazendo não sei o quê, mas tem aquela dorzinha que está te incomodando, tu não tá necessariamente gritando por causa daquilo. Não é uma dor, assim, insuportável, né? O paciente veterinário também, ele só vai gritar se ele tiver uma dor, assim, muito aguda ou muito acentuada, né? Se não for o caso, ele vai, às vezes, ficar um pouquinho mais quietinho. Vai vivendo, né? E isso, vai vivendo com aquela, ou às vezes até se acostumando com aquela dor, né? Quando ele era mais jovem, ele pulava e coisa, fazia tudo. Quando ele vai envelhecendo, às vezes vai sentindo um pouco mais uma artrose, né? Vai ficando um pouco mais paradinho, andar um pouco menos. Então, não necessariamente ele precisa gritar para dizer que está com dor, né? Exato, eu diria que são os principais dois fatores para a questão de dor, né? Primeiro porque é uma dor progressiva, se tratando aí de artroses, né? Degeneração, é uma coisa que não é aguda, não foi do dia para a noite. Sim. Ele vem evoluindo ao longo dos anos, vem piorando, só que ele vem se adaptando, né, com aquilo ali, e ele vai até o limite, né? E também porque tem muitos cães, gatos são muito resistentes, é difícil a gente perceber algo de errado, cães também. Apesar de cães serem, às vezes, mais, digamos assim, eles são mais mimados pela gente, né? Então, tem cães que qualquer alteração na patinha, eles já recolhem a patinha, já fazem, ó, vem na tua frente mancar para dizer que tá doendo, né? O Bruce, uma vez a gente levou ele na praça, mal pegou um espinhozinho daquelas rosetas na patinha. Sim. Gente, o fiasco foi tão grande, eu achei que ele tinha quebrado a pata, porque ele recolhia e mancava aquela pata, não tinha nada, era só um espinhozinho, a gente tirou, ficou tudo bem. Espinho, mas tem cães, né, doutor, que vivem com dores muito maiores e não manifestam. Eles são, a gente até costuma dizer, resistentes à dor. E aí o olhar da gente como tutores, né, a gente saber que tem alguma coisa errada, depois o veterinário conseguir realmente fazer um exame minucioso, perceber alguma coisa errada, e aí passa para o doutor Guilherme lá no raio-x, ter essa especificidade no olhar ali, de ver, que nem tu comentou do bico de papagaio. Não é simplesmente pegar a imagem e dizer, é isso, pronto. Preciso olhar ali, não, tá, isso aqui, inclusive tem alterações que, como a gente está falando, às vezes já estão há anos ali e não é aquilo que está causando o problema. Tem algo mais grave acontecendo naquele momento. Né? Exatamente. E a gente começou a falar, deixar o povo aqui na curiosidade, mas por que se faz radiografia de tórax, que tu comentou aí, que é uma das mais comuns? Por que normalmente um veterinário pede uma radiografia de tórax? Conta aqui pra galera, doutor. Tem vários motivos, né? O mais comum deles hoje em dia é pesquisa de metástase, né? Então, quando o paciente tem um câncer, né?
a neoplasia. Os órgãos que são mais comuns de se espalhar são os que são mais irrigados, né? Então é o pulmão e o fígado, né? Na maior parte das vezes. Então a gente investiga se aquele câncer se espalhou na radiografia. É claro que assim, o raio-x, como eu falei no início, é um exame limitado, né? Então ele é um exame de triagem. Porém, na área veterinária, a gente hoje não tem capacidade ou condições, às vezes, financeiras de estar pedindo, sei lá, uma tomografia, né? Claro, em alguns casos a gente precisa para fazer, por exemplo, uma doença do disco intervertebral. Se a gente vai fazer uma cirurgia, não tem como fazer cirurgia sem a tomografia. A gente precisa identificar onde é que está a lesão, né? Mas às vezes para pesquisa de metástases, que ele é um exame, o raio-x, muito bom para isso. Porém não é o padrão ouro, né? Mas ele é muito bom. A gente consegue, na maior parte das vezes, detectar se tem alguma alteração na pesquisa de metástase. Então a gente vê aqueles nódulozinhos bem pequenos, né? De variadas radiopacidades, né? Que ele aparece mais cinzinho assim. E a gente pode dizer, olha, isso aqui realmente pode ser um foco de metástase, né? Além da metástase, o que tem? Aumento da silhueta cardíaca, aumento do coração, né? Então a gente pode fazer um check-up, vamos dizer assim, para ver se o coração do paciente está aumentado, a opacidade do parênquima pulmonar, daí de várias naturezas, né? Pode ser edema pulmonar, pode ser pneumonia, pode ser massa, até uma massa primária, né? De tórax, né? Colapso de traqueia. Muitas vezes no raio-x a gente talvez não detecte, né, o colapso de traqueia, a não ser que seja um colapso assim grave, né? Mas então o melhor exame para colapso de traqueia é a fluoroscopia, só que também a gente não tem tanto acesso assim. Porque o raio-x, né, ele é uma foto, né? É uma foto. Bate a foto ali, ela é parada, não tem movimento, e a traqueia, como o doutor falou, ela é dinâmica, ela está em movimento. E a gente pega esse colapso principalmente durante o movimento, né? Quando está acontecendo. Isso. Então, como o doutor comentou aqui, às vezes não é o padrão ouro, né? Que padrão ouro seria o exame ou o tratamento, que seria, assim, o top de linha para aquele caso. Exato. Mas muitas vezes a gente acaba abrindo mão, né, da segunda opção, né? A gente vai para o padrão prata, pela questão de que ou não é viável financeiramente, ou às vezes não é uma realidade. Graças a Deus a gente tem evoluído muito na veterinária nos últimos anos, né, doutor? Nossa, assim, do tempo que eu me formei para agora, a gente já tem um avanço, assim, eu me lembro que na minha época de faculdade se passou pela tomografia. Existe. Sim. Mas nem, entrou muito no assunto porque não era uma realidade. Hoje a gente já tem aqui na nossa cidade, não é todas as cidades que tem, mas aqui como capital tem tomografia, né? Não temos ressonância, por exemplo, né, doutor? Eu acho que não tem. Ressonância a gente já não tem. Tem 3 ou 4 tomografias aqui na cidade, se eu não me engano. A ressonância já teria que se deslocar para outra capital. Então, para ver que ainda não é uma realidade também, né? Então, são coisas que a gente vem avançando. O raio-x também eu vejo como um exame rápido, fácil, né? Sim, claro que tem alguns casos específicos, que nem coluna, que a gente precisaria pensar numa sedação, mas a maioria aí, por exemplo, a gente não precisa sedar o animal, se ele permite, né, a contenção. Já numa tomografia tem que ser sedado, então a gente já está falando de um procedimento um pouco mais estudado, né? Tem que fazer um exame de sangue, ver se esse animal está ok para receber a sedação. Sim. Então eu vejo que a radiologia ela é a praticidade do nosso dia a dia, Exatamente. Né, doutor? Sim, como eu falei, traz bastante informação e muitas vezes consegue direcionar mais, além de dar o diagnóstico, às vezes consegue direcionar mais o diagnóstico, né? Pontuar, né? Exato, que é um exame simples, rápido, não invasivo e financeiramente bastante acessível, né? Sim, 10 vezes menos que uma tomografia, por exemplo, né? Mais ou menos isso aí. Exato. Mas olha a diferença, né? Então, Sim, uma triagem, às vezes, vale a pena, né? Que às vezes ali tu já a gente fecha. sempre indica começar com raio-x, porque a gente vai partir para um exame muito mais complexo, a gente pode, às vezes, já descobrir ali no raio-x, né? Então, começa pelo raio-x. A gente pede para, às vezes, descartar outras hipóteses. Por exemplo, uma luxação, um trauma, né? Uma fratura, ou uma discoespondilite, que muitas vezes a gente consegue diagnosticar no raio-x. Ou, às vezes, uma neoplasia também, de coluna, a gente consegue, às vezes, descartar, né? Sim.
E a pergunta que não quer calar, que agora veio aqui na minha mente, que eu acredito que o povo de casa está se perguntando: como é, doutor, que se enxerga alguma coisa naqueles rabiscos de imagem? A gente brinca aí que a radiologia, né, tem os 50 tons de cinza. Sim. Né, doutor? Explica um pouquinho aí para o pessoal como que é possível, como a gente está comentando, tu saber que é um osso normal e daqui a pouco que já tem algo ali acontecendo, um processo degenerativo. Sim. Como que eu vejo que, por exemplo, tu comentou a questão do edema pulmonar, né? Como que tu consegue ali decifrar isso naquele desenho? Bom, a primeira coisa, o primeiro passo, que é o mais importante, é tu saber o que é o normal, né? Uhum. Então, a anatomia normal, os padrões radiográficos normais, né? De paciente para paciente, varia também conforme a idade, muitas vezes, né? Então, se tu sabendo o normal, tu já sabe identificar o que é anormal, né? Uhum, já acende a luz, opa, isso aqui tá no lugar errado. Tem alguma coisa estranha aqui. Uhum. E depois, é claro, é o treino, né? Treino do olhar e a experiência, né? Não tem muito segredo, né? É que nem a gente achar que o cara lá de piloto de Fórmula 1 nasceu dirigindo daquele jeito. Não, o cara treinou e aí ele tá hoje dirigindo daquele jeito. Porque o cara, né, passou anos treinando. Se dedicou, né? Exato. E a mesma coisa, a pessoa que está na autoescola não vai saber dirigir como piloto de Fórmula 1. Então o cara recém fez ou se formou ou fez a especialização, claro, ele já é um especialista, mas assim, ele não tem tanta experiência ou tanto treino quanto um profissional um pouco mais experiente, né? Isso é para tudo, né? Porque a gente tem uma curva de aprendizado, né? Quem dirá em medicina, né, doutor? É um aprendizado constante e eterno, né? Eterno. Nunca vai chegar no dia que tu vai dizer, agora já sei o suficiente, não preciso mais estudar, né? Se tu tá com esse pensamento, já começa a se preocupar, porque a humildade sempre tem que fazer parte da nossa rotina, né? Exato. E se a gente não sabe, é melhor assumir que não sabe, tentar pedir ajuda do colega, de alguém que tem mais experiência, porque, afinal de contas, é uma vida que está ali, né? Exato. Do outro lado. Então, vamos tentar buscar saber o que é, né? Antes de chutar, né? Que a gente diz aqui, a equipe multidisciplinar, Multidisciplinar. né? Apesar de na veterinária não ser assim, às vezes, como na medicina humana, que dentro de um hospital tem tudo, às vezes vai acontecer isso que a gente comentou. Eu tô lá no meu consultório, peço o exame para o doutor Guilherme, o doutor vai lá, vai fazer com ele, vai voltar, né? Ou às vezes a gente vai encaminhar para uma tomografia, ter uma ressonância em outra cidade. Sim. Então, às vezes vai ser em lugares diferentes, mas a gente trabalha como equipe, né? Sim. Que é aquilo que tu comentou, não só porque eu sou radiologista, não vou botar lá tal, sem saber o histórico daquele paciente, o que está sendo pesquisado, Exato. né? Porque dessa forma tu vai conseguir ajudar mais no desfecho daquele caso, né? Isso, que é e aí a gente intenção. trabalha dessa forma como equipe. Sim. Porque não tem, é aquilo que eu sempre trago aqui. As especialidades hoje vêm crescendo na medicina veterinária, porque eu creio que isso seja uma grande curiosidade dos tutores. Eu pego muito isso. Eu não sabia que tinha endocrinologista dentro da veterinária, que tinha nefrologista. Sim, por quê? Porque quem vai saber mais sobre aquilo é quem tem se dedicado mais àquela área especificamente, Sim. né, doutor? Como tu comentou aí no início, quando a gente faz a faculdade, a gente se forma assim para várias áreas diferentes, como o doutor mesmo já passou por várias lá no início. Tem a questão dos grandes animais, bovinos, suínos, tem a questão comercial que tu comentou aqui, né, que trabalha com produtos veterinários, né? A gente comentou um pouquinho aqui da Fórmula Animal, que é uma farmácia específica para pets, né? E por que isso? Porque cada um dentro da sua área de atuação vai conseguir dedicar os seus estudos e eu diria mais, a rotina, que é o que tu comentou. Sim. Como que eu vou ter experiência? Com o tempo. Sim. E o tempo é com a rotina, porque tu tá ali todo dia vendo aquelas imagens, laudando, fazendo o posicionamento. Tu sabe, muitas vezes até a gente pode comentar um pouquinho que às vezes foi um posicionamento que não ficou adequado, então não quer dizer que é uma alteração, mas sim que foi um posicionamento inadequado. Acontece em casos de coluna, né, doutor? Acontece. Comentei um pouquinho para o pessoal o que é esse posicionamento inadequado. Então, até é uma dica até para os tutores, né, vamos dizer assim. Assim, procure sempre, quando você for fazer ou demandar um exame de raio-x ou qualquer tipo de exame, né, procure um local que tenha um especialista, porque onde é que a gente sabe o que está fazendo,
sabe o posicionamento que tem que fazer, porque algumas clínicas hoje ainda têm raio-x e quem faz o raio-x são pessoas sem experiência, né? Ou O seja, próprio clínico, às vezes muitas o clínico, vezes, né? ou algum enfermeiro, né? E para algumas não, para todas, para todas as imagens que a gente precisa de um posicionamento, ou se não for perfeito, perto disso, para a gente poder fazer a identificação. Porque se uma coluna estiver toda torta lá, no raio-x, ou até mesmo, como a doutora citou no início, uma cachorrografia, o foco de estudo está muito amplo e às vezes o paciente está numa posição que não é a mais adequada para a gente estar fazendo a avaliação fidedigna, né? Daquela suspeita clínica, né? Então, a coluna é um belo exemplo disso. E para avaliações radiográficas, a gente tem padrões de posicionamento. Então, se aquele padrão não está seguido à risca, a gente pode estar confundindo com outra coisa e às vezes suspeitar de uma doença que não tem. Ou seja, às vezes, que nem diz o outro, barato sai caro, né? É verdade. Então, tu vai procurar um raio-x por um preço mais em conta, vai ser feito de forma equivocada e muitas vezes vai ter que ser repetido porque a gente não chegou, ou mesmo porque a gente vai pedir uma nova imagem, né? Porque aquela não está em condições de ser laudada, ou mesmo porque vai ser laudada aquela, mas não foi conclusiva, a gente vai ter que pedir um outro posicionamento mais correto, né? Para fazer. Eu diria que é a mesma questão da sedação, né? Muitas Sim. vezes a gente não quer submeter o animal a uma sedação, e aí tem vários fatores que necessitam uma sedação. A coluna já é recomendado que seja sedada. Coluna cervical, né? sempre. Sempre. E a questão, por exemplo, se o cachorro é um cachorro hiperativo, ou até às vezes agressivo, que para posicionar ele não vai ficar quietinho, ele vai ficar se mexendo, né? Às vezes é tenso, né? Às vezes ele fica com Tensão medo. também. Então, assim, às vezes o tutor não quer sedar, ou até o veterinário mesmo não quer indicar, né, a sedação, só que vai ser melhor para aquele paciente, tanto pela questão financeira, que o doutor comentou aqui, às vezes eu vou fazer, não vai ficar bom, eu vou ter que repetir com sedação, Sim. e também questão da radiação, a gente vai ter que submeter de novo aquele paciente, e também a questão do estresse do paciente, né? Daqui a pouco eu tá segurando a força daquele paciente para fazer aquele procedimento é pior do que eu fazer uma sedação, ele faz rapidinho, volta, nem sentiu nada, né? Sim. É mais tranquilo. Eu costumo dizer, tem gente que fala assim, eu não gosto que o tutor me acompanhe quando eu estou fazendo um procedimento, né? Mas eu já falo o contrário. Eu gosto que ele acompanhe, porque daí, assim, o que acontece? Ele consegue ver o que está acontecendo com o pet, né? E também ele consegue também ter a percepção de se precisa ou não sedação. Sim. Porque, assim, se eu falar para ele, precisa de sedação, e ele não vê o paciente, às vezes, se debatendo, entre aspas, né? Ou não colaborando, né? Ele não tem a consciência disso, né? Então, a gente vai lá fazer o nosso médico radiologista, né, que na medicina humana acho que não é médico, é um técnico de radiologia, né? Sim. Ele pede pra gente, fica paradinho, não se mexe, né? Sim. Quem já fez raio-x sabe. Respira, como que a gente vai dizer pro respiração. nosso cachorrinho ali, agora, Toby, fica paradinho, não se mexe. Agora tu puxa o ar e tranca. Imagina, gente, não tem como, né? Então, nesses casos, a gente precisa lançar de artimanhas que contem a favor da gente e do pet, né? Principalmente, para manter a qualidade ali do procedimento que está sendo feito, né, doutor? E aí, quando eles estão acompanhando, eu falo, olha, né, como você pode perceber, ele está estressado, né? E vai ser melhor para ele se a gente sedar. Tu entende que ele vai ficar calmo, ele não vai se estressar, a gente não vai precisar conter ele de alguma forma talvez mais intensa, né? Então, ele não vai sofrer. Seda ele, é simples, é rápido, seguro. Hoje em dia, já tem muito mais segurança em sedações, né? E ficou um mito, né, sobre sedações, né? Sim. Assim, de todos os anos que eu tô aí na área de radiologia, faz 8 anos, nunca perdi um paciente por sedação. O Dr. Tael esteve aqui conosco, falou sobre isso. Inclusive, ele trouxe uma curiosidade que mais cai avião do que paciente morre em sedação. Alguma coisa nesse estilo ele falou aqui pra gente. Então né? É muito seguro, né, gente? Então não precisa ter medo de sedação. Vai ser melhor para o paciente. O que vai ser melhor? Ele ficar estressadíssimo ali, né? Às vezes, esses dias eu peguei uma paciente que ela tinha uma certa idade já
e ela, né, no momento do raio-x, ela desmaiou. Então a gente teve que levar no oxigênio e tal. Tudo isso poderia ter sido evitado se a gente tivesse feito uma sedação, Só né? pelo estresse. Exato, pelo estresse. Então a gente botou no oxigênio e tal, voltou, ficou boa novamente, mas aí a gente falou para a tutora, olha, não vamos mais continuar com o exame porque não tem condições, né? A gente quer ver ela viva, né? Parece que não está fazendo Sim, exame. não adianta fazer um exame se o desfecho vai ser negativo nesse caso. né? Exato. Às vezes até o próprio clínico, né, fica com medo de pedir, né, com sedação. Mas mais vale, como tu falou antes, um diagnóstico, ou seja, vamos sedar, vamos fazer o diagnóstico certinho, do que a gente, não vamos sedar, mas aí vamos ver o que é que aparece aí na radiografia. E aí é feito meio daquele jeito que dá, porque o paciente às vezes está estressado, está tenso, a gente vai tentar posicionar, não dá. Claro, a gente faz o melhor possível, né, dentro das condições oferecidas, né. Mas o ideal, né, e o melhor, na maioria das vezes para o paciente, depende da situação, claro, né, é sedar, né. Doutor, conta para o pessoal aqui, a nível de curiosidade, quais os casos mais comuns na tua rotina? De repente conta pra gente assim, em cães, o que é mais comum? Em gatos, o que é mais comum de pegar na radiologia? Tá. Olha, em cães, como a gente comentou, a radiografia mais comum da gente obter é do tórax, né? Então, né, várias pesquisas, como a gente já até comentou. A alteração mais comum, eu creio que é a artrose. Artrose em cães, tá? Artrose, bastante, depende da raça, luxação de patela também, mas a artrose, eu creio que ganha. E aí mais normalmente no paciente mais de idade avançada já. Varia bastante, né? Varia bastante, porque tem umas doenças, por exemplo, displasia de cotovelo ou displasia coxofemoral, né? Aí já pega por raça, né? Exato, e são pacientes jovens, né, que a gente que apresenta, né? Então a artrose nem sempre está relacionada à idade, né? E nem doença do disco intervertebral. Às vezes eles acham que ele está com problema na coluna, mas ele é tão novo. Como eu digo, a prevalência para a doença do disco intervertebral extrusiva é de 2 a 8 anos. Então, pacientes jovens que vão ficar sem andar, né? Aquele processo de doença do disco, né? Poderíamos dizer, então, que vale mais nesse caso a predisposição racial do que a idade, né, gente? A gente até individual, né? Dependendo da doença. Bulldog, bastante. Temos tido bastante hérnia né, de doutor? disco. Bastante. Eu já peguei muitas hérnias de disco em Bulldog também. Bem comum. Porque eu gosto até de trazer a explicação, né? Mas por quê? E se a gente for pensar no Dauch, a gente pensa que é a coluna muito alongada, patinhas curtas, né? Um movimento que pode ali lesionar a coluna. Se a gente pensar no Bulldog, eu gosto de explicar, gente, para os meus clientes, muitas vezes em consultório, às vezes me procuram até para saber sobre que raça pegar, porque o Bulldog, ele não tem rabo, né? Isso é uma das coisas, né, doutor? Sim. Se ele não tem rabo, onde que vai parar aquelas vértebras que estariam lá no rabinho? Elas acabam estando dentro ali da caixa torácica abdominal, né? Ela meio que comprime tudo ali dentro. E isso predispõe ao surgimento de doenças intervertebrais, né, doutor? O Bulldog ele tem uma má formação congênita, na maior parte das vezes, que ela é chamada de hemivértebras, né? Mas nem sempre o problema da coluna está ali, naquelas hemivértebras. A gente pode ser só um achado radiográfico. Mas ele realmente, individualmente, ele tem uma predisposição bastante grande a ter doença do disco intervertebral, que é uma degeneração do disco, né? Onde a porção dorsal do disco rompe e o núcleo pulposo ele extravasa para dentro do canal medular, onde comprime a medula, né? E aí que a gente vê pacientes muitas vezes de 2 aninhos ali que não caminham mais, Parou né? de andar. Bem Parou complexo. de andar, já é caso de urgência. A gente já tem que correr. Correu para tentar reverter o quanto antes, né? A gente indica sempre, quando parou de andar, 100% às vezes a gente indica a cirurgia, onde aumenta até 90% a chance de voltar a andar. Se não faz cirurgia, 50% de chance de voltar, 50% de chance de não voltar a andar. De não voltar, né? E se tratando de gatos, o que tu vê assim mais comum na tua rotina? Olha, gato, infelizmente, é felve. Felve, né? Felve. Gato, raramente a gente encontra doença da coluna, exceto síndrome da cauda equina, que é relativamente comum. Mas gato com felve, né? Então a gente geralmente encontra linfoma mediastinal, né? Que é uma massa que dá no mediastino cranial aqui,
tórax. Às vezes linfoma medular, que dá na parte, geralmente começa pela lombosacra ali, onde ele começa a andar de forma esquisita, muita dor, daqui a pouco ele para de andar. Então também é uma causa, só que a gente vai mais pelo histórico, porque pelo raio-x não dá muito para perceber, né? Queda também é assim, relativamente comum, a gente Acontece. em gatos. Entre emergências é uma das mais comuns em gatos, né? Queda. A queda de andares, né? A gente também já trouxe isso aqui, a gente trouxe também especialista em felinos, que é a questão. Ele não pula, doutora, não tem problema, até o dia que ele não vai pular, mas ele vai se jogar sem querer, né? Foi atrás de um passarinho, de uma mosquinha, e se jogou, e ali a gente tem muitos problemas, né, doutora? Sim, sim. E é emergência também, né, gente? Pelo amor de Deus. É emergência, com certeza. Também é muito comum, principalmente em gatos que... Não é muito comum, assim, mas até um alerta, assim, porque gatos que saem para a rua, assim, e às vezes voltam para casa com o membro inchado. O braço, a perna. Às vezes acho que foi um trauma, foi uma coisa, não deixa de ter sido um trauma, mas na maior parte das vezes é briga. Então, um mordeu o outro. E aí não vê muitas vezes lesão. Só que se aquilo ali não é tratado, eu já peguei um caso que foi tratado só com anti-inflamatório, desinchou o membro, voltou para casa, ficou um tempo lá, daqui a pouco voltou a inchar. E a hora que foi feito o raio-x de novo era osteomielite, né? Não foi tratado com antibiótico, né? Então o membro inchou, já é um sinal de alerta, né? Se é o gato que sai de casa, eu já prefiro fazer nem sempre sou eu que faço tratamento, mas prefiro indicar já um tratamento preventivo com antibiótico terapia, porque as chances são grandes de ter sido uma mordida, né? É que o osso, né, ele tem a medula óssea que está totalmente ligada, irrigando o sangue para todo o organismo, né? E aí se tem uma bactéria ali, alguma coisa, a gente já tem a bactéria começa nos tecidos moles, né? E a partir do momento que vai se né? proliferando, exatamente. Aí vai acometendo os tecidos adjacentes ali, que no caso o osso, né? Então tem como ver no raio-x também tecidos moles, né, doutora? Claro. É o que a gente comentou um pouquinho aí do pulmão, do fígado, né? Através ali da diferença, né, dos tons, que a gente brincou, os tons de cinza, tu consegue diferenciar, né? Consegue. E aí até acho importante a gente dizer assim, a gente falou que não vai fazer uma cachorrografia, né? Porque tem diferença na hora de fazer o raio-x, se a tua pesquisa é em tecidos moles ou se é em ossos, né, doutor? Sim. Até a cachorrografia, como a gente estava comentando antes, não faz sentido pelo fato de que se o clínico fez a parte dele, que compete a ele, que é examinar, já cai por terra a cachorrografia, né? Então, tu examinou o paciente. Ó, ele está com dor aqui, ali, né, esboçou alguma coisa aqui e ali. Então, tu vai pedir um raio-x mais específico daquela região. Então, já não precisa mais fazer cachorrografia, né? Isso aí. Eu digo porque às vezes a gente pega um pessoal, uns tutores, que dizem assim, já que vai fazer, vamos aproveitar. Não. E não dá, né, gente? Não tem como, a gente tem que ser específico, né? Que nem eu tô falando aqui a questão, se eu quero ver osso, se eu quero ver um tecido mole, tem diferença. Imagina, no mesmo espaço, falando do mesma localização lá que eu for fazer. Eu quero ver uma coisa ou eu quero ver outra. Já tem diferença ali no ajuste do raio-x. Isso, na técnica radiográfica a gente usa muitas Quem vezes. dirá se for do cachorro inteiro, né? Às vezes é um sim. pincher, a pessoa, mas não tem como, não tem diferença, né? E cada região tem, como a gente comentou antes, tem um posicionamento específico, né? Então, para cervical tem um posicionamento específico, para coluna lombar, para abdômen, para tórax, para joelho, para quadril. Então, cada região a ser avaliada tem um posicionamento específico. Além do que, o foco do raio-x, quanto mais amplo ele fica, né? Porque o raio-x ele sai de uma fonte pequena, né? E aí ele se expande nessa direção. Por exemplo, então se for uma coluna, vai fazer uma cachorrografia. A parte de trás, o raio-x vai pegar oblíquo, né? Então a gente não vai conseguir avaliar aquele espaço intervertebral que está lá atrás. A gente procura botar o foco do raio-x no centro, né? Que tem o raio-x primário aqui, né? Então, claro, uma colimação menor para a gente conseguir ver especificamente o que está ali, né? Mas principalmente a avaliação do espaço intervertebral, etc. Acho que fica fácil de entender se a gente pensar que hoje os celulares da gente, eles têm aquele negócio do foco, né? A gente vai tirar uma foto e consegue ali ajustar
aquele quadradinho amarelo que tu quer especificamente focar, às vezes, no rosto. E aí, às vezes, desfoca o fundo, né? E o raio-x, ele é um pouquinho assim também. A gente coloca ali o foco aonde a gente quer e sai as outras estruturas, mas não sai com o foco. E aí, por isso que, às vezes, lá na hora de laudar, não é possível ver os detalhes daquele lugar, mesmo estando dentro da imagem, porque está desfocado, né? Não está com uma qualidade boa. E é isso que vai definir ali na hora de fazer o ajuste que o doutor falou para fazer essa imagem, essa foto que é o raio-x, né, doutor? Exatamente, não deixa de ser uma foto. Conta para nós aqui um pouquinho sobre a ortorrádio, doutor. É um espaço físico? É volante? Quais as regiões que atende? Clientes de onde vêm? Conta um pouquinho para o pessoal. Tá certo? Então, a Ortorrádio, ela surgiu já há 8 anos atrás, foi quando eu comecei a empresa, né? Na época se chamava RXVET, e recentemente a gente repaginou a nossa empresa e trocamos o nome justamente porque a gente englobou o serviço de ortopedia junto, né? E hoje a gente é uma empresa que fornece serviço de tanto ortopedia clínica quanto cirúrgica, quanto a parte de radiologia, né, raio-x. E a gente tem uma equipe hoje somos em 4, eu, né, as 2 meninas, a doutora Fran e a doutora Angélica, que fazem o raio-x volante, e a Iris, que é a parte que faz os agendamentos, né. A gente atende praticamente a grande Florianópolis aí toda, né. Todos os municípios praticamente aqui, às vezes a gente vai até Governador Celso Ramos, tem vezes que a gente vai até Tijucas, mas na maior parte das vezes é praticamente São José, Florianópolis e Palhoça, assim. Legal. Então, como que funciona? Se eu tenho meu pet lá, preciso fazer um raio-x. Certo. Eu vi, por exemplo, lá o Bruce mancando, doutor. Quero fazer um raio-x. Eu te chamo? Ou como que funciona esse processo? O certo é sempre passar por uma consulta prévia, né? Antes do raio-x, né? Que, como a gente comentou, a gente precisa examinar para detectar onde é que é aquela dor, né? Então, claro, pode estar me chamando como ortopedista, né? Ou pode estar levando no seu clínico, né? Que ele vai também estar fazendo uma parte de exames. E aí, se for solicitado, o raio-x também conta com a gente, né? Aí você pode entrar pelo contato com o nosso número comercial, vai agendar com a Iris. A gente pode ir ou na clínica de parceiros, né? Ou até mesmo em casa, né? A gente vai exames domiciliares também. Muitas vezes são muito mais práticos, né? Para muitos tutores, porque tem gente que não tem como se deslocar, ou o paciente fica estressado quando anda de carro, ou é um paciente muito grande e não está acostumado a andar de carro, ou às vezes até gato, que não querem tirar de casa, ou às vezes pelo conforto, por opção, que realmente preferem fazer o exame mais em casa, né? Então, a gente tem essas 2 opções. E as clínicas que também quiserem nos chamar, a gente está sempre aberto aí para formar novas parcerias, né? Que legal, gente. Então, assim, ponto número 1, precisa uma requisição, que foi o que a gente conversou aqui, porque o médico quis examinar, e aí, claro que o doutor é ortopedista, então, nesse caso da patinha mancando, por que não o especialista, o ortopedista? Mas, se você tem o seu médico, né, o clínico geral que atende aí o seu paciente, leve até o clínico, para ele avaliar, né? Inclusive ver se é questão ou não de raio-x, que nem eu comentei aqui. Às vezes é um espinho, já me aconteceu, né, doutor? Exatamente. Às vezes uma unha que quebrou ali no passeio, já me aconteceu também. Já peguei pets com essa queixa, né? Já peguei miase na patinha. Sim. Então é por isso Dermatite, que né, o também. clínico vai examinar ali, ver o que é e encaminhar. Ok, ele deu uma solicitação, aí você pode entrar em contato com a Ortorrádio, que eles vão, nosso time maravilhoso, para mim que atendo a domicílio, doutor, já vamos fechar aí a nossa parceria, né? Com certeza. Porque assim, é bem o que o doutor falou, eu vejo muito no atendimento a domicílio, a gente melhorando a questão do estresse do nosso paciente, principalmente do nosso cliente. Sim. Porque muitas vezes, hoje o pessoal está todo mundo com a vida corrida, tem muita gente que trabalha em home office e até não teria problema de receber a gente ali, mas para sair, para botar o pet numa caixa, gerar o estresse para ele, para o pet, resolve dessa forma com o atendimento domiciliar, Exato. né, doutor? É comodidade, né? A pessoa, como tu quer o iFood hoje, por exemplo, Exatamente. tu quer, às vezes, receber outros serviços em casa, né? Não tem problema nenhum. Perfeito. E aí a minha dúvida, como tutora, eu preciso ter alguma coisa no meu ambiente para te receber ou tu leva tudo? Como que funciona? A única coisa que a gente exige é uma tomada, uma mesa, a gente geralmente não, sempre a gente
quer fazer em cima de uma mesa, porque isso facilita muito o nosso trabalho, né? E um ambiente coberto, só. O resto tudo a gente leva. Tudo leva na hora, já resolve E um aí. paciente, né, claro. Ah, sim, né, gente? Pelo amor de Deus, o paciente tem que estar presente, alguém para receber a gente abrir a porta, porque Também. o paciente não sabe abrir a porta. Né, doutor? É engraçado, mas é isso. Então, doutor, agora eu queria ir para um quadro assim mais... Lembra da época de frente com o Gabi? Agora é de frente com a Vete, nosso quadro. Eu queria te perguntar o que te motiva diariamente a estar nessa profissão, a fazer o que tu faz, a prestar os atendimentos que tu presta. O que te motiva? Olha, é o amor, né? Porque eu amo o que eu faço, sabe? Então, é muito gratificante a gente trazer qualidade de vida para os nossos pacientes, sabe? Ver eles se recuperarem, né? Quando a gente faz uma cirurgia, né? Fazer todo o processo certinho, explicar tudo para o tutor, né? Falar a parte do pós-cirúrgico, ou se for parte de raio-x, tentar realmente descobrir o que aquele paciente tem, é bastante importante para mim. Eu sempre estou conversando com os clínicos, né? Batendo papo com eles e tentando falar, tá, mas o que é mesmo? O que tá? Pô, me conta um pouco mais, o que ele está se passando? E aí a gente sempre tentar ajudar, né? A fim de que a gente consiga chegar no diagnóstico e fazer com que aquele pet fique melhor, né? Essa é o nosso objetivo. E é muito gratificante a gente ver que eles se recuperam, ver que os tutores ficam felizes. Não sei, tem vezes que a gente não consegue explicar bem direito, né, o que a gente O sente, amor né? é difícil explicar, né? Não tem como explicar. Eu até quero dizer aqui que realmente eu tenho acompanhado aí nos últimos meses, conheci o Dr. Guilherme aqui através do Expert Vet, e a gente vou contar um segredo de bastidores aqui para vocês. Nós temos, né, um grupo no WhatsApp de veterinários aqui da região, né, que acho bem rico, porque nos proporciona conhecer pessoas, ter trocas, né, que Sim. inclusive também é um aí dos motivos por eu e o Maicon termos criado o Expert Vet para juntar, né, como comunidade. E esse tipo de relação que a gente vê aqui, que nem o Dr. Guilherme comentando, é algo que eu tenho visto, né, na nossa rotina. Então, eu vejo ali, por exemplo, o Dr. Guilherme é super ativo nesse grupo, né, está sempre disposto ali a estar estendendo a mão, ajudando, né, e o quanto que isso tende a ganhar. Não só para nós veterinários, que com certeza, enquanto eu estou lá no meu canto sofrendo sozinha, é muito mais difícil quando eu tenho uma equipe, que foi o que a gente comentou no início. Às vezes não é uma equipe de nós vamos trabalhar juntos diariamente, mas quando eu tenho algo, por exemplo, em relação à radiologia, eu sei para quem eu mando uma mensagem, para quem eu peço ajuda, né, doutor? Sim, com certeza. E também para o nosso cliente, porque eu tendo contato com bons profissionais, automaticamente eu vou dar um bom atendimento para o meu cliente, né? Então, quando o meu cliente me apresentar esse problema, por exemplo, de eu não consigo, doutora, deslocar o meu pet, é muito estressante, é muito difícil, eu já sei, olha, o doutor Guilherme resolve, vou mandar um zap aqui para ele, né, vai encaixar na agenda dele, vai conseguir dar essa assistência, né? O que muitas vezes eu ali na minha limitação como clínica falaria assim, olha, não tem jeito, tem que fazer dessa forma. Isso. Não, né? A gente vem procurando novas formas de prestar um atendimento de excelência para os nossos pacientes e para os nossos clientes, isso, né, doutor? Como a gente tem várias especialidades hoje em dia, né, nada mais justo, né, para o paciente do que a gente realmente buscar um recurso melhor para ele, né? Ou seja, se a gente não entende do assunto, busca um colega aí, né? Então que tem sabe, esse né? grupo aí é bacana, porque várias vezes eles pedem, quem que faz isso, sei lá, esses dias perguntaram, quem que faz acupuntura em casa? Quem faz não sei quem? Então, ferramentas para trabalhar a gente tem, né? Basta a gente querer, explorar né? elas, Exato. né, doutor? Muito, muito massa aí. Para já nos aproximando aí do fim, eu quase escuto o pessoal lá de casa falando, que pena. A gente sempre tem muito assunto, né, gente? Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro conversando. Até já fica o convite para a gente, uma próxima vez, falar de algo mais específico. Se você tem alguma curiosidade específica, comenta aqui para a gente saber. Manda as perguntas aí para a gente. Manda as perguntas. Se aproximando aí do fim, doutor, eu queria te perguntar um caso. Conta aqui para a galera um caso clínico, assim, que tu acompanhou ali, principalmente na questão da radiologia, né? Que tu viu, assim, um desfecho positivo. Sabe aqueles casos, assim, que a gente
É por isso que eu faço o que eu faço? Conta Sim. aí pra galera. Recentemente teve um caso que não tá com desfecho 100% positivo, mas tá quase caminhando. lá. Mas um caso bastante curioso e claro, é engraçado para a gente ter conhecimento, né? Mas o tutor muitas vezes é desesperador, né? Sim. O paciente que começa a tossir do nada, do nada entre aspas, né? Ele começou a tossir, aí ele leva no veterinário. Aí o que ele associa? A maior parte das vezes, que ele está engasgado. Ou seja, aí ele lembra no osso que ele comeu, sei lá, semana passada. Há 2 anos atrás. A gente descobre as coisas, né, doutor? Mas é que, assim, a maioria das vezes não está relacionado com o osso, né? É a traqueobronquite infecciosa, né? A maioria das vezes, né? Então é engraçado porque ele sempre lembra, mas eu acho que semana passada eu dei um osso, será que foi isso? Será que ele está engasgado? Como eu atendia na minha época de plantão, inverno principalmente, como eu atendia cães de madrugada por causa de tosse. Sim. Justamente por isso que o pessoal associava uma emergência. E claro, né, gente, você que não tem o conhecimento, na dúvida, sim, né? Vai que seja realmente, né? Com certeza. Mas a gente atendia muito casos de tosse e o tutor preocupado achando que era engasgo. E na verdade não era, né? É o que a gente chama de gripe aí dos cães, né? Tosse dos canis, que é a afecção ali no sistema da traqueia, né, doutor? É de certa forma engraçado, né, pra gente que já entende, né, mas é que sempre vem com uma história, putz, mas ele comeu um osso mês passado, será comeu um osso há 3 semanas atrás. Imagina tanto tempo, né, um mês engasgado. Não daria jeito não, gente. Mas um caso que a gente atendeu, inclusive foi a partir do grupo lá, acho que estou acompanhando aquele... Acompanhei, eu até, acho que é Bob o nome dele, se eu não me engano. O Bob, ele foi atacado por um outro cão, ele estava no quintal de casa, e ele foi atacado por um outro cão de porte maior. O Bob, ele é um porte médio, assim, tipo um Schnauzer, assim. Onde o outro cão, ele fraturou as 2 tíbias do Bob, né? E aí o pessoal mais carente e tal, então foi pedido ajuda lá no grupo na época, né? A gente se disponibilizou a ajudar o Bob, né? E aí a gente fez a cirurgia dele, e ele já, né, na época ele estava com a perna completamente mole, né, balançando. Ele já está andando, né, com as 2 patinhas no chão, já está andando não normalmente, obviamente, que ele ainda está passando pelo processo de recuperação, acho que faz uns 45 dias de cirurgia. Mas é um caso que, assim, nos traz alegria de ver que ele está indo bem, né? E a gente, como eu falei antes, é o amor, né? A gente faz o que a gente ama, né? Muitas vezes, eu sempre trabalho também com o Dr. Gustavo Garcia ali, e muitas vezes muitas vezes não, a maioria das vezes a gente não faz por dinheiro, né? A gente faz... E às vezes o cara não paga, às vezes... Né? Não quer dizer que isso é o normal ou que a gente vai aceitar esse tipo de situação, né? Mas quando a gente está fazendo... Até porque, que nem eu costumo dizer, né? O padeiro não dá pão de graça. Né? A gente também tem que comprar comida, a gente tem que pagar nossas contas, né? Com certeza. Mas acaba, entre meio isso, acontecendo, né? Exato, Então a gente nem pensa, quando a gente está trabalhando ali no momento, a gente só pensa no resultado. A gente quer que o paciente fique bem, que ele volte a andar, etc. O resto a gente vê depois, né? Forma de pagamento, etc. A gente sempre facilita, né? Mas é muito gratificante a gente ver e, claro, sempre estar em contato com o tutor para ter os cuidados pós-cirúrgicos, né? Que isso é bastante importante. É fundamental, né? A gente costuma dizer que sempre é uma parceria, não é só o veterinário, né? Não adianta o veterinário fazer o melhor se o tutor depois em casa não também se dedicar e fazer o melhor pelo pet, pela recuperação, né, doutor? Muitos casos indicados, a fisioterapia, né? Sim, com certeza. Né? Sempre. A gente, muitas vezes, como a gente estava comentando, a gente não tem conhecimento de todas as áreas, né? Mas a partir do momento que a gente vai adquirindo conhecimento sobre outras áreas, e uma delas, para mim, a surpresa foi a fisioterapia, né? Quando a gente conhece os benefícios que traz a fisioterapia, principalmente para o pós-cirúrgico ortopédico, uma vez que antes a gente não indicava, hoje eu indico para todos os pacientes. Aumenta muito, que a gente comentou de chances de voltar a caminhar, e a fisioterapia é aliadíssima ali, não é só cirurgia, né? Cicatrização da ferida,
Porque a fisioterapia, ao contrário de que muitos ainda pensam, não é só um movimento físico, né? Às vezes o cara fala que vai fazer, não, eu faço em casa, eu fico mexendo a patinha dele. Não é só mexer, movimentar. A fisioterapia envolve tratamento com laser, com LED terapia, magnetoterapia, eletroterapia. Então, tem uma gama imensa, né, de métodos terapêuticos aí na área de fisioterapia que vão ajudar de formas variadas, né, que aqui a gente não vai se aprofundar. Controle de dor, né? Nossa, Exatamente. fisioterapia é uma ótima Massoterapia também, terapia manual, né? Então, é excepcional. Assim, a gente, depois que começou a indicar assim, a fisioterapia pós-cirúrgico, ou até para alguns casos que não foram cirúrgicos, mas para recuperação, coluna, luxação de patela. Claro, a fisioterapia não é tratamento para luxação de patela, né? Mas em alguns casos pode melhorar. Em alguns casos a gente faz previamente a cirurgia. Então, é muito bom, muito bom. Recomendo que o pessoal que não tem ainda essa informação sobre a fisioterapia, né? que vá buscar ou que entre em contato com a gente consegue trazer Eu conheci informação. mais da fisioterapia porque meu irmão passou por um processo de cirurgia, ele teve fratura em coluna, um acidente de moto, fraturou 2 vértebras. E aí teve que passar pela cirurgia e também foi assim, ele saiu no pós-cirúrgico imediato a fisioterapia, que é algo que eu acho que é muito novo para quem não tem o entendimento, que, meu Deus, eu tô aqui, cirurgia é repouso. Não, é imediato, porque isso que o doutor falou, além do movimento, tem a questão do controle da dor, da cicatrização da ferida, então a fisioterapia, ela é essa indicação e ela é maravilhosa. E eu tive esse contato nessa fase da vida, assim, que eu vi realmente os efeitos, né? Então, eu creio que é interessante para você em casa associar muitas vezes ao humano mesmo que passou por esse tipo de cuidado, né? Sim. Então, a gente vê que tem efeito e é isso que a gente tem trazido cada vez mais para a medicina veterinária, né? Que ela seja tão boa quanto a medicina humana, ela vem evoluindo tanto quanto, né? Cada vez mais, como a gente comentou, cada veterinário trabalhando dentro da sua área de uma forma mais focada, porque quanto mais eu foco naquilo, mais eu cuido dos detalhes, né, doutor? Antigamente, um veterinário cuidava de cão, de gato, de papagaio, de cavalo. Como que eu vou cuidar bem se eu não saber? E hoje já não, além de cuidar de cães e gatos especificamente, cada um tem ali o seu setor, onde eu dedico mais o meu tempo de estudo, onde eu tenho mais rotina, então eu acabo pegando mais experiência, né, doutor? Com certeza. Estou muito feliz com esse baita veterinário experiente, né? A gente está falando de experiência, uma pessoa aí com uma boa bagagem, acredito que você também curtiu muito aí. Fico muito feliz de ter aceito o nosso convite, doutor. Fica abertas as portas para voltar mais vezes. Com certeza voltaremos, é um prazer. Já estamos deixando aqui os contatos aí do Dr. Guilherme para você seguir ele lá no Instagram, né? E também, se precisar, daqui a pouco já entrar em contato com a equipe dele para estar realizando aí a radiologia do seu cão, do seu gato. Às vezes a pessoa já está lá com a requisição, né, doutor? Já pode entrar em contato com a gente aí, vai ser um prazer atender vocês. Já resolve já, né? Com certeza. Gente, é isso por hoje. Muito obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, meu agradecimento também à Fórmula Animal que está investindo nesse projeto, trazendo junto com a gente a consciência aí para os tutores, para que cada vez mais a medicina veterinária seja vista como medicina que ela é, né, gente? Exatamente. Obrigada, pessoal. Obrigada, doutor Guilherme. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado.